Olá gente, vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu, se ele quiser. Pessoal, tem muitos assuntos que são discutidos no meio denominado evangélico ou protestante, que na verdade, quando nós reparamos, terminamos incorrendo em alguns erros, que nem o romanismo. Afinal de contas, gente, quem deve nortear nossas vidas? São os dogmas, as tradições ou os costumes erradamente, no meu ponto de vista, é erradamente chamado de doutrina. O que é doutrina? A palavra doutrina, que em algumas versões está colocado lá em Mateus 28, 19, ali não é ensinar, ali é discipular. Discipular é todas as tradições. Eu vou colocar embaixo do vídeo o link que eu falo acerca desse termo de Mateus 28. O versículo 19 diz: ensinando, orientando, prescrevendo, que ali também pode ser doutrinando. Então, doutrinar é orientar, no sentido de prescrever, como Paulo fazia com suas cartas. Então, gente, o que é que deve nortear nossas vidas? É o costume do partido que nós fazemos parte, partido que nós chamamos hoje de denominações? Ou é a palavra? João no capítulo 8, a partir do versículo 30, diz que Jesus, após concluir o discurso, uma grande multidão de judeus creu na palavra que ele disse. Aí diz o versículo 31 que Jesus vira para aqueles que haviam crido na sua palavra e disse: se vós permanecerdes na minha palavra, veja que está no singular, verdadeiramente sereis, meus discípulos. O que é discípulo, gente? Professor de Kung Fu vai tornar os discípulos dele o quê? Professor de padaria vai tornar os discípulos dele o quê? Discípulo, gente, é aquele que aprende a fazer as coisas como seu mestre faz. Lucas capítulo 8, se eu não estiver enganado, o versículo 40, diz que o discípulo não está acima do seu mestre, mas aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Entendeu, gente? Lá no capítulo 15 do Evangelho segundo Mateus, os fariseus começam a debater com Jesus e ele cita Isaías capítulo 29. Quanto tempo tem que Isaías profetizou, dizendo: este povo com os lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me presta o culto. O que é culto? A palavra culto, que nós falamos, não, eu vou cultuar a Deus. O que é culto, gente? Na antiga aliança, o sacerdote realizava o culto, ou o trabalho prescrito por uma autoridade ou por uma divindade, que a palavra usada é servidor, serviço. E todo serviço tinha a sua liturgia, a sua regra. Olha o que aconteceu com os filhos de Arão em Levítico capítulo 10. Olha o que Deus diz lá em Números capítulos 13 e o capítulo, leia todo o capítulo 13, capítulo 4, o cuidado que Deus tem para dizer aos filhos de Arão, para orientar os outros levitas, para que os levitas não morressem. Tinha que fazer tudo conforme a regra. É só você ler detalhadamente Levítico do capítulo 1 até o capítulo 7. Todos os sacrifícios, Deus dizia como devia ser feito, detalhadamente, repetindo, entendeu? Para preparar isso, é assim, assim, assim. Preparar aquilo, assim, assim. Depois, no capítulo 10, o que aconteceu com os filhos de Arão? E hoje em dia, gente, nós incorremos no mesmo erro de Isaías capítulo 29, 3. Esse povo com os lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me presta o culto, porque o culto que eles prestam a mim só mera tradição humana, coisa aprendida dioturnamente. É aquele coisa que você aprende costumeiramente. Tanta questão como o Natal, cadê a base bíblica?
para se comemorar. Aí se inventa desculpa, não, daquilo, aquilo outro. Gente, vamos pesquisar quem era a rainha dos céus, quem era Tamos, quem era Baal. Hoje em dia a rainha dos céus é conhecida como Maria, que na Bíblia não existe esse nome. Na nossa versão é que tem, mas o nome é Miriam. Então quem é a rainha do céu? A rainha do céu, Asherá, Astarote, que plantava-se árvore em comemoração a ela, então levantava-se obelisco nas igrejas aqui na Bahia, as igrejas dos interiores. Pode ver que na frente tem uma estela, como aquela lá em Washington, em pé, aquela estela com a ponta assim, ó, tipo um triângulo. E embaixo tem um desenho, você vê que ali é um sol, é o Sol Invictus. Porque quem é o sol? O sol é Baal, o senhor, marido, que lança o seu sêmen sobre Asherá, Astarote, a rainha do céu, conhecida também como Gaia, e outros nomes que está lá, está escrito no vídeo que eu fiz no YouTube. Quem é a rainha dos céus na Bíblia de Jerusalém, Traço Fernandes. Então, Baal, que é o deus sol, o Sol Invictus dos romanos, lança o seu sêmen sobre Asherá, Astarote, Astarte, ou a rainha dos céus, que é a chuva, faz com que ela fecunde e produza Tamos, que é a vegetação. Ezequiel capítulo 8 diz que as mulheres choravam por Tamos. E esse Tamos, filho de Nimrod, com Samírame, ou na verdade eu acho que ele, o próprio Nimrod, eu não estou lembrado agora, já tem tempo que eu pesquisei disso, e gera Tamos, que nasceu no dia 25 de dezembro. Então, gente, quando nós pesquisamos, descobrimos muitas coisas que muita gente quer justificar sem base bíblica. E bota na sua cabeça uma coisa, botemos na nossa cabeça o costume e os dogmas das nossas denominações, que não deveria existir nenhuma, que a palavra denominação, partidarismo, facção, seita e heresia tem o mesmo significado. Eu também vou colocar aí na descrição o que significa seita. Você vê lá no dicionário Vini, é só ir lá o termo heresia com H. A palavra seita ou heresia é o mesmo significado, quer dizer partidarismo, escolha, entendeu? Facção, separação, partido. Por isso que Deus disse a Josué, capítulo 1, versículo 8, toma o livro da lei que eu dei a meu servo Moisés, nele medita dia e noite para teres cuidado de fazer tudo conforme está escrito nele. Apocalipse 1:3 diz que bem-aventurado, o que quer dizer bem-aventurado? Né? Macarios. Bem-aventurado é quem está lendo, os que estão ouvindo, lendo e ouvindo o que, gente? As palavras da profecia. E conservando, guardando, mantendo intacto as coisas dentro dela escrita. Eu também fiz um vídeo acerca disso. Apocalipse 1:3, segundo o texto grego, Traço Fernandes. Que o que está lendo ali que João está falando é aquele anjo da igreja em uma das igrejas na Ásia. E o nome ali, gente, é Éfeso, Esmirna, Tiátira, é como se fosse aqui, ó, Salvador, Camaçari, entendeu? Barreiras, Feira de Santana. Ali não era o nome da igreja, ali era o nome da localidade, porque não existia denominações e templos. Ah, mas diz que os discípulos se reuniam no templo. Sim, gente, Jesus também se reunia naquele templo. E a igreja de Jesus ia onde ele ia. Quem era a igreja de Jesus naquela época? Antes da sua morte e ressurreição? Os discípulos, gente. Essa ideia de construir templo e fazer uma denominação foi Constantino. Está lá, Igreja do Salvador. Entendeu, gente? O primeiro partido, quem fundou foi Constantino. Aí Lutero, na sua inocência, tentando trazer a igreja, pensando ele que aquilo ali não era idealizado pelo Papa, ele pegou, levantou as 95 teses, que as pessoas mais tarde começou a fundar o luteranismo. Não foi Lutero, que Lutero nunca deixou de ser católico. Ele sabia que ali na cabeça dele era a Madre e Santa Igreja. São coisas que a gente precisa pesquisar. Não vou falar mais aqui, mas somente chamar a sua atenção. 1 Coríntios 4:6, Paulo diz que era para ter
os Coríntios têm o exemplo, a ele e a Apolo, a não ir além do que está escrito e nem tomar partido de um contra o outro. A verdade, gente, é a palavra. Se a pessoa não quer, problema dela. Romanos 14. Quer continuar guardando, fazendo Natal, guardando sábado, que você não vê isso no Novo Testamento, ou guardando domingo, que você também não vê isso, é problema seu. Mas querer obrigar outra pessoa a fazer aquilo que não está escrito, infelizmente. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoar. Entre no meu site, que é Charlo Andes. É só você pegar nesse vídeo que você está assistindo aí e entrar no canal, que tem vários Charlos lá. A palavra, na verdade, a pronúncia não é Charlo. Esse negócio que parece um X aí, no grego é a letra Ri, como Christos. Christos é o termo Cristo em grego. Aqui tem um C de que ou de ser por causa do latim e do italiano, que tem uma forte influência em nós. A palavra ri é transliterado como CH, como reti ou raf no hebraico, que é transliterado como CH, e nós pensamos que ali tem som de chi ou de ki. Amém? Deus abençoe, a paz de Cristo, a nossa base é a palavra. Amém? Não é o costume do partido que eu faço parte, da denominação que eu faço parte, e sim a palavra. É ela que nos traz a fé, você que se converteu por causa da palavra, ela que nos liberta, ela que salva, ela que restaura, ela que transforma e ela que nos guia, porque Cristo é o nosso guia e Ele é Hologos. Entendeu? É genose sarxi, e o verbo fez a si próprio carne. Ele é a palavra, Ele é o nosso alvo, Ele quem é? A palavra. Então a palavra, gente, é o nosso alvo, não é o dogma, nem o costume do partido que nós fazemos parte, que na verdade nem deveria existir. Deus abençoe.